Alguns elementos que são interessantes a gente trabalhar têm relação com os botões, tá? A gente tem aqui, então, a subdivisão de botões, né? Eu vou entrar aqui na tela 1, por exemplo. Vou dar um Ctrl mais aqui para ver mais de perto, né? Então, que tipo de botão? Além da barra de botões que a gente já inseriu aqui, a gente tem a possibilidade de checkbox, né? Que é aqueles botões relacionados à escolha. Eu posso estabelecer aqui o estado dele, se ele está normal, se ele está selecionado. Então, se ele tiver, por exemplo, selecionado, ele vai aparecer aqui a marca dele selecionado. Se ele estiver normal, é sem nada. Eu posso clicar aqui, inclusive, e trocar o texto. Sei lá, verdadeiro. Dá um Ctrl V. Falso. E é interessante porque vamos supor, então, eu tenho duas opções aqui. Vamos colocar aqui verdadeiro e falso. Eu vou pegar aqui só para mostrar um texto. Vamos supor que eu queira, então, quero fazer uma pergunta. Então, aqui seria uma pergunta. E vamos supor que eu queira dar a possibilidade de, então, testar uma resposta. Eu poderia clicar aqui, duplicar e, por exemplo, dizer que o estado de eu clicar ali no falso vai aparecer falso aqui. Então, eu vou botar aqui neste status selecionado. Aí, eu posso simplesmente clicar aqui no falso e dizer que ele vai para um ícone. Então, ele tem um link aqui. E esse link vai ser tela 1 copy. Então, eu poderia simular, ó, e eu vou dizer que aqui o link vai para a tela 1. Então, notem o seguinte, ó, vou clicar aqui. Se eu clicar no falso, eu tenho o estado dele clicado e desclicado. Clicando essa que a gente volta, né? Para deixar mais bonitinho, eu poderia pegar aqui, ó, clicar aqui no Containers, por exemplo, pegar um retângulo branco, que seria uma pergunta. Jogar esse retângulo, então, por aqui, ó, para baixo. E, bom, no meu caso aqui, eu posso, né, a gente, nas bordas do retângulo aqui, né, estas bordas que estão aqui, que também acontecem no browser, tá? Elas são bordas que mostram que teria uma continuidade. Então, se a gente quer fazer uma tela que esteja rolando, e esse box está no meio, a gente poderia mostrar isso. No meu caso aqui, eu vou deixar um retângulo normal e sem borda. Então, tá ali, né? Vou dar um Ctrl C aqui para ficar igual ao do outro, né? E pronto. Opa, deu. Outra coisa interessante de mostrar é o shape. Se eu clicar no shape, são vários tipos de desenhos. Então, ele não vai me dar a possibilidade de desenhar, mas em compensação eu tenho vários shapes aqui que eu posso utilizar. O círculo, né, a gente utiliza mais para botões, retângulo, e ó, é só clicar aqui que ele vai mudar. Um retângulo com cantos arredondados, um retângulo pontilhado, aqui um losango, uma estrela, e assim vai, né? A gente tem a possibilidade, alguns deles, de rotacionar, né? Alguns não faz diferença rotacionar, mas o triângulo, por exemplo, faz. Então, a gente pode rotacionar. Deixa eu ver.
A gente tem outros elementos aqui, né, relacionados ao botão. A gente tem o Circle Button, que é um botão que normalmente a gente utiliza mais lá como se fosse aquele Android Button, né, que é aquele botão principal ali, né, para algum tipo de coisa. Se eu posso mudar aqui o ícone dele, então, por exemplo, Search. Então tem aqui o Search, eu posso trocar a cor desse botão. Né? Posso mudar os tamanhos dele. Como eu disse, os tamanhos eles são proporcionais. Na verdade, estou mudando aqui o tamanho do ícone, né? Não do botão. Nesse caso aqui, o botão eu posso mudar para cá. A gente tem aqui, vamos ver o que mais, o Color Picker, né? Que é basicamente aquele botãozinho para simular uma cor. Ele não vai muito além disso, né? A gente teria que criar um boxinho embaixo, como se fosse um grid, para mostrar que então tem cor. Um combo box, se a gente vai fazer formulário, isso vai ser bastante interessante. A gente vai poder fazer um estágio, né? Por exemplo, de desabilitado. A gente pode fazer um closed. A gente pode fazer um focus, deixa eu ver, normal. Aí, o que nós vamos ter, um data, né? Claro, mesma coisa aqui. A gente teria que pegar, nesse caso aqui do combo box, eu teria opções, né? Então, por exemplo, eu poderia botar aqui, sei lá, uma lista. Então, ao clicar, eu teria os itens da lista. Se eu clicar aqui 2 vezes, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, enfim. Né? Ao mesmo tempo, como eu botei ali, né? Então, eu também teria a possibilidade, por exemplo, de também ter um calendário aqui, vamos supor, né? Que eu esteja fazendo aqui um calendário. Então, por exemplo, calendário. Então, estaria aqui esse calendário para mostrar então um determinado status, né, um estágio. Então, por exemplo, eu poderia agora vou deletar isso aqui. Vou dar um Ctrl C aqui só para não perder o que eu fiz. Vou aqui na outra página que eu criei e vou dar um Ctrl V. E vou dizer, aqui nesta página, vou deletar aqui, e vou dizer que se eu clicar no Combo Box, o link vai ser a tela 1 copy, e se eu clicar aqui, o link... Bom, vamos pegar aqui do Combo Box por enquanto. Então, ó, vou clicar aqui, quero, então ele vai aparecer, né? E aí eu posso, dentro deste Combo Box aqui, dizer que o link, então, o link vai para a tela 1, e aí eu fecho isso. Né? Então vamos lá. Ó, vou dar um play, cliquei, fechei. A gente também pode... algumas coisas interessantes aqui também. Né? Icon and Label. Se eu quiser, então, um ícone que ele já tenha um label com ele. Então, por exemplo, né? Sei lá, vou botar aqui... E vou botar aqui, né, o nome do ícone vai ser adicionar. Pronto. E posso trocar a cor. Trocar aqui para branco, por exemplo. Ao mesmo tempo eu tenho aqui uma barra de link. Se eu quiser fazer um link que seja só texto, ele vai funcionar do mesmo jeito que os outros.
só não vai ter o estágio... Bom, na verdade ele vai ter o estágio de clicado, né? Ó, posso trocar aqui para branco e também para branco. E se ele tiver uma seleção, vai ser aqui com o sublinhado. Aí a gente tem tudo isso eu posso clicando 2 vezes, né? Ele vai me mostrar a sintaxe e o que eu posso mudar. É bem fácil de intuir. Aqui, por exemplo, né? Posso fazer um menu. Então vamos supor, até vou jogar para uma outra página aqui, né? Vou pegar aqui para a tela 2. Então, joguei ali o menu. Então vamos supor que eu tenho uma barra, vou clicar aqui em bar, um app bar, e eu quero mostrar o status do que vai acontecer se eu clicar então no botão aqui no menuzinho do hambúrguer, né? Então, poderia então duplicar isso aqui para mostrar o segundo estágio. E o primeiro estágio vai ser 100. E eu vou, né, aqui eu vou mudar, então, sei lá, menu. E vou dizer que se eu clicar aqui, ele vai na tela 2 copy. Então, e aqui, se eu clicar, ele vai na tela 2. Então, vamos lá. Testar isso. E deu. Assim como os outros botões aqui, ó. Se eu tirar isso, eu não vou mais ter esse menu, né? Ele tira o ícone. E aqui as funções de cada um. O corpo do texto, né? Ele botou 16, eu posso mudar isso. Posso tirar essa cor aqui e botar branco, por exemplo. Né? Ou, sei lá, laranja. Tanto faz. Né? A cor que eu quiser. Algumas outras coisas que são interessantes são exatamente aqui, né? Então, por exemplo, um text input. Então, uma entrada de texto. Então, eu quero mostrar que tem um formulário, por exemplo. Então, está lá ele, né? Eu tenho aqui a borda, se eu quero. Eu também tenho área de texto. Então, se eu quiser estabelecer uma área para escrever, então está ali a área de texto, que eu consigo trabalhar a cor da borda, opacidade, cor de texto. Eu também tenho aqui, ó, um botão de busca, uma caixa de busca que pode ser circular ou retangular, e pode ter ícone de voz também ou não, né? E um status. O status é normal, o status é focus, ou seja, ele tá esperando uma determinada situação, né? Quando a gente fala, por exemplo, ou quando a gente clica, e desabilitado, ele não está sendo usado naquele instante. Vou botar em normal. A gente tem também aqui uma árvore de elementos, né? Se a gente for trabalhar com isso, dá para trocar, vamos ver aqui, dá para trocar o texto, mas vejam que isso aqui eu nunca usei muito, então, mas é só para ver que tem. Tá? Deixa eu ver o que a gente ainda pode ver aqui. Bom, só para... já está dando 15 minutos essa parte aqui, né? Mas é uma questão mais de exploração mesmo. A gente pode ver aqui que tem, então, né? Vamos ver aqui layout, alguns elementos relacionados a layout, barra de texto, a gente pode dizer onde ela está, né, em que parte. Aqui está o nosso sitemap. A gente tem tabs, então, né, quando tem alguma parte para inserir.
Bom, o resto eu acho que está muito mais relacionado ao que vocês estiverem prototipando e o que vocês e principalmente, né, fazer uma exploração, né? Isso está relacionado com o que vocês estiverem desenvolvendo. Na próxima aula, no próximo módulo, né, no que vem agora, eu vou falar sobre como a gente publica e algumas outras coisas relacionadas à manipulação dos dados.